Fala aí galera, aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai falar sobre equações do segundo grau. Primeiro, vamos voltar um pouquinho e lembrar o que era uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é quando a gente escreve ax mais b igual a zero, né? É uma equação dessa forma, aonde o a e o b são nossos números reais, né? O a e o b são números que pertencem ao conjunto dos números reais. E, especificamente, o A tem que ser diferente de zero, né? A gente pode lembrar por que o A tem que ser diferente de zero. É porque se a gente colocar zero no lugar do A, ele vai multiplicar a nossa variável, que é o x, e vai fazer com que o x desapareça, né? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, a gente vai ficar com b igual a zero. Isso aqui não é muito uma equação, só está uma afirmação dizendo que o b é igual a zero. E a gente perdeu a nossa variável, o nosso x sumiu. Então, o A tem que ser diferente de zero, tá? E o que quer dizer essa equação ax mais b igual a zero? Ela está dizendo para a gente que um número, quando multiplicado por A, né, um número que a gente não sabe ainda quem é, quando multiplicado pelo número A e somado do número B, vai dar igual a zero. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos. Vamos supor, por exemplo, que o A é menos 2, certo? A gente tem menos 2 vezes x, e vamos pensar que o B é 1. Então, algum número multiplicado por menos 2 e depois somado com 1, vai dar zero, né? Aqui do outro lado a gente tem zero. E qual número que é esse? Bom, a gente sabe que ele vai ter que ser um número positivo, porque a gente está somando aqui 1 ao menos 2 multiplicado por esse número, e quando a gente faz essa multiplicação, o resultado tem que ser negativo, para quando a gente somar com 1 isso dá zero, né? Então, beleza, ele tem que ser positivo. Além disso, né, a gente tem um 2 multiplicando ele aqui. Então, se a gente tem um 2 multiplicando esse número, ele vai ter que ser menor do que 1. Porque ele multiplicado por 2, né, quando a gente somar ou pensar, né, subtrair o 1, ele vai dar zero. Então, a gente pode resolver essa equação daqui muito facilmente isolando o x, né? Como é que a gente isola o x? A gente subtrai um dos dois lados para poder ficar com menos 2x igual a menos 1. A gente pode multiplicar todo mundo por menos 1, e se a gente fizer isso, a gente vai sumir com esse sinal de menos. Vai ficar com 2x igual a 1, certo? E agora eu posso dividir dos dois lados por 2. E quando eu fizer isso, eu vou ter x igual a 1 meio, né? Eu passei o 2 para o outro lado dividindo. Então agora, a gente encontrou um valor que quando a gente substituir de volta nessa equação daqui, no lugar do x, né, a gente vai encontrar o zero. Então, se a gente substituir aqui, ó, no lugar do x, a gente coloca meio, de fato, meio vezes menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a zero. Então, é isso que quer dizer resolver a equação. Quer dizer encontrar um valor, né, que quando você substituir de volta na equação, a equação vai se tornar verdadeira, certo? E isso são as equações do primeiro grau que a gente já viu. Agora, e as equações do segundo grau? O que quer dizer o grau? O grau quer dizer a potência da nossa variável, que nesse caso aqui é a letra x. Então, no nosso caso, a letra x aqui tem uma potência 1, certo? Vamos escrever uma equação agora que tem a potência 2. Então, vai ser muito parecida com a equação que a gente acabou de escrever, exceto pelo fato de que, quando eu colocar aqui, ó, ax mais b, eu vou ter que colocar aqui um x ao quadrado, tá bom? E como eu tenho um x ao quadrado, eu posso ter também um x elevado a 1. A potência da variável aqui, nesse caso, eu tenho uma potência 2, que está sendo multiplicada pelo a, e eu tenho uma potência 1, que está sendo multiplicada pelo b. E eu tenho o c, que é uma outra constante, que é como se fosse o b na nossa equação do primeiro grau. É uma constante que não é multiplicada por nenhuma variável. Esse número que está multiplicando o x ao quadrado, né, ele não pode ser zero de novo. Então, o a ele tem que ser diferente de zero de novo. Por quê? Porque se ele fosse zero, a gente ficava de novo com 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c, e é igual a zero, e essa equação aqui deixaria de ser uma equação no segundo grau, porque esse termo aqui, que está sendo multiplicado por zero, que é o x ao quadrado, vai desaparecer, né? E quando ele desaparece, a gente fica com bx mais c igual a zero, que é simplesmente uma equação do primeiro grau, porque o x, que é a nossa variável, está com uma potência 1 aqui, certo? Então, de novo, o nosso a, que é o número que está multiplicando a maior potência da nossa variável, não pode ser zero. Mas o b e o c
né, eles podem ser qualquer número real. Então, pertencem, de novo, ao conjunto dos números reais. O A também pertence, mas ele tem que ser diferente do zero. Então, esses números que multiplicam o x ao quadrado, o x e esse número que está somando c, eles são chamados de constantes, né, ou de coeficientes da nossa equação. E os coeficientes da nossa equação são números reais que a princípio a gente tem que informar para vocês poderem resolver a equação, certo? Só que nesse caso aqui, em que a gente está falando de equações do segundo grau, fica um pouco mais difícil a gente tentar isolar o x. Né? Porque como é que a gente vai fazer? Se a gente tentasse, por exemplo, passar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Né? Então vamos deixar aqui o a x ao quadrado mais bx, e do outro lado vai ficar menos c, certo? Aqui eu ainda tenho esse x aqui ao quadrado e esse x aqui multiplicando b. Eu poderia, por exemplo, tentar colocar o x em evidência, né, e ficar com ax mais b aqui multiplicado por x igual a menos c, mas não tem como eu dividir dos dois lados por x, porque senão eu vou ficar com x do lado direito também. Não tem como eu passar esse ax mais b dividindo para o outro lado, porque, de novo, eu vou ter um x dividindo do lado direito. Não tem como eu passar só o b para o outro lado, porque ele está sendo multiplicado pelo x aqui. Então parece que aqui a gente não tem muito o que fazer, né? Esse caminho não deu muito certo. E de fato, não tem muitas formas da gente fazer isso na mão, algebricamente chegando. É usar uma fórmula muito conhecida que já dá o x isolado pra gente, que é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? Que seria justamente a gente falar qual é o valor do x, ou melhor, nesse caso, quais são os valores do x que satisfazem essa equação. Porque, em geral, as equações do segundo grau podem ter até duas soluções, tá? Isso eu estou falando de soluções nesse contexto de números reais. Se a gente for para outro conjunto de números, elas sempre vão ter duas soluções. Mas tem alguns casos aqui que a gente vai ver que não dá para resolver usando os números que a gente conhece, os números reais, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos fazer um exemplo concreto e ver se a gente consegue resolver sem saber qual é essa tal fórmula de Bhaskara. Eu vou escrever aqui uma equação do segundo grau, né, na qual eu vou escolher valores para o A, para o B e para o C, e a gente vai tentar encontrar quais são os valores de x que vão resolver essa equação. Então eu coloquei aqui a seguinte equação: x ao quadrado menos 4 vezes x mais 3 igual a zero. Então a gente quer encontrar algum valor, né, para x, que quando a gente substituir no lugar do x que está aqui, essa equação se torne verdadeira. Se a gente tentar, por exemplo, chutando valores, né, a gente pode começar com zero. Se eu colocar zero aqui, eu vou ficar com zero ao quadrado menos 4 vezes zero mais 3 igual a zero. Isso não é verdade, porque eu vou ficar, então, com 0 vezes 4 dá zero, né? Eu ficaria com 3 igual a zero, o que não é verdade, certo? Isso aqui não é verdadeiro. Então, o zero não é uma solução para a minha equação. Por outro lado, a gente pode tentar continuar chutando esses números, né, e encontrar algum número que seja uma solução. Se a gente chutasse x igual a 1, por exemplo, aqui ia ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3 igual a zero. Vamos ver. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Então, a gente ficaria com menos 3 mais 3 igual a zero, o que é verdade. Agora, essa equação daqui é verdadeira. Então, 1 é uma solução possível para essa equação daqui. Se a gente substituir x igual a 1, a gente encontra, de fato, que essa é uma solução. Agora, esse caminho de ficar tentando chutar soluções é praticamente impossível. Por quê? Porque se a gente trabalhar com coeficientes que não são números inteiros, ou seja, se eu não tivesse escolhido o coeficiente aqui, 1, 4 e 3, que são números inteiros, esses valores do x poderiam ser super complicados, poderiam ser números que são muito difíceis de achar, e até para valores inteiros, tem alguns que a gente não consegue achar simplesmente tentando chutar, tá? Então a gente tem que criar uma forma de encontrar esse x, né, para qualquer equação do segundo grau que apareça, ou pelo menos uma forma que nos dê um caminho, né? Eu poderia tentar pensar um pouquinho antes de chutar, né? Tentar substituir na cabeça, em vez de ficar fazendo essas contas todas no papel, mas de qualquer forma, esse caminho não é muito bom. Além disso, a gente encontrou uma,
E a gente não sabe se essa é a única solução ou não, né? Se tem mais uma solução, porque, como eu falei para vocês, as equações de segundo grau podem ter até duas soluções reais. E aqui a gente encontrou uma, né? Que é o x igual a 1. Eu teria que continuar tentando para ver se existem outras soluções. Se eu tentar menos 1, por exemplo, será que menos 1 também é uma solução? Será que meio é uma solução? Será que 2/3 é uma solução? Não sei, eu teria que ir tentando, né, para saber. Ou eu posso usar o que a gente chama de fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é uma forma de você isolar o x direto. Então você tem a sua equação e a partir da sua equação, essa fórmula te dá direto quem é o x, né? Então eu vou escrever aqui como é que ficaria a fórmula de Bhaskara para essa equação daqui. Então eu vou escrever primeiro, e depois eu explico. A fórmula de Bhaskara fica x é igual a 4 mais ou menos a raiz de 4, todo mundo aqui dividido por 2. E depois eu vou mostrar de onde vieram esses números que eu escrevi aqui. Mas isso aqui vai dar, então, 4 mais ou menos. A raiz de 4 aqui vai ser 2, né? Então a gente fica com 4 mais ou menos 2, todo mundo aqui dividido por 2. Esse mais ou menos é importante porque ele vai dar pra gente duas soluções. Uma solução que a gente vai usar a soma e a outra solução que a gente vai usar a subtração. Então eu vou falar aqui, que o x1, que é a primeira solução usando a soma, a gente vai ficar com, no numerador, 4 mais 2 e todo mundo aqui dividido por 2. E o x2, né, seria 4 menos 2, todo mundo aqui dividido por 2. Essa primeira solução aqui em cima vai ficar 6, 6 dividido por 2 dá 3. E essa segunda solução seria aqui em cima 2, 2 sobre 2 dá 1. Então, o x2 é a solução que a gente já tinha encontrado chutando. O x1 é a solução que a gente não sabia qual era. A gente não sabia qual era, mas usando esse método, né, a gente conseguiu encontrar essa segunda solução, né, essa outra solução. Poderia acontecer de só existir uma solução. Se fosse esse o caso, né, quando que isso vai acontecer? Quando o que tiver aqui dentro da raiz for zero. Se você tiver alguma coisa que é zero aqui dentro da raiz, depois eu vou mostrar como é que a gente encontra esses números, aí eu vou ter mais ou menos zero. Então, se eu estou fazendo mais ou menos zero, né, de fato eu só vou ter uma solução, que é esse primeiro número aqui dividido por esse número aqui de baixo. E é possível não ter nenhuma solução, que acontece quando o número que está aqui dentro é negativo. Então, se fosse, por exemplo, raiz de menos 4, nessa fórmula aqui do x isolado, a gente não teria nenhuma solução real, porque não tem como eu tirar a raiz de um número negativo. Lembra, número negativo vezes outro número negativo dá sempre positivo. Então, não existe nenhum número real que quando a gente tenta tirar a raiz de um número negativo, a gente chegue a uma solução no número real. O que eu estou falando? Estou falando, imagina a raiz de menos 25, por exemplo. Eu sei que a raiz de 25 é 5, né? Ou menos 5. Mas a raiz de menos 25 simplesmente não existe. Não existe nenhum número que eu possa escrever aqui que quando eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 25. Porque a raiz é simplesmente isso. É o número que quando você multiplicar por ele mesmo, vai dar o que está dentro da raiz. Certo? E aqui, quando o que está dentro da raiz é negativo, não tem como isso acontecer. Bom, agora que isso está claro, eu vou escrever para vocês quem é essa tal fórmula de Bhaskara. Vamos ver como é que a gente chega nesses números aí, nesse 4, mais ou menos raiz de 4, e esse 2 ali embaixo que eu escrevi. A fórmula de Bhaskara é o seguinte. Eu vou escrever, x é igual, usando agora o A, o B e o C, tá? Então eu vou usar a forma geral dessa equação do segundo grau. Então eu vou escrever que o x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e todo mundo aqui dividido por 2 vezes a. Certo? Lembrando, a é o número que está multiplicando x ao quadrado, b é o número que está multiplicando o x elevado a 1, e c é o número que está somando aqui sozinho. E a gente precisa que do lado direito aqui seja zero, tá? Para poder aplicar a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula aqui ela só funciona quando aqui é igual a zero.
Aí você pode perguntar, pô, isso não foi igual a zero? Se foi igual a 3, por exemplo? Ah, é muito fácil. Você subtrai 3 dos dois lados para ficar zero aqui. Aí o número que você tinha aqui vai ficar com um menos 3 também. Né? Você pega esse 3 que está aqui do outro lado, passa para o outro lado subtraindo. E aí você vai mudar quem é o seu C, tá bom? Para aqui virar zero. Então isso é muito, 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 muito importante. Se não for zero do outro lado, não tem como a gente aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas beleza. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Usando essa fórmula, se a gente pegar isso que está aqui, né, que reparem, só tem B, A e C, não tem nada com X aqui, né, certo? Só tem os coeficientes. Se eu pegar esses coeficientes escritos dessa forma daqui, com essa conta, e substituir aqui e aqui, eu tenho que encontrar zero, certo? Vocês podem não acreditar em mim, vocês podem achar que isso aí é mó doideira e que, tipo, não tem nada a ver. Mas, de fato, se a gente substituir e fizer as contas no braço, com muita força de vontade, a gente realmente encontra que, de fato, isso aqui vai dar zero para esse x, que é menos b, mais raiz dessa coisa aqui que a gente chama de delta, sobre 2a, ou quando a gente colocar o menos, também vai dar certo. Tá? Qualquer um dos dois, quando a gente substituir, vai dar certo e, de fato, essa continha daqui vai dar zero. Você pode se perguntar, tipo, cara, de onde veio essa tal fórmula de Bhaskara? Tipo, cara, como é que alguém chegou nisso? E existem caminhos de demonstrar essa fórmula, de mostrar como é que se chega nessa fórmula, que não são muito difíceis. Só que eles não são nada intuitivos, pelo menos eu acho que... eu não conheço, na verdade, nenhum caminho que seja muito intuitivo. Né? O que isso quer dizer? Eu acho que não tem nenhum caminho que a gente chegaria, tipo, refletindo aqui sem conhecer as coisas um pouquinho mais avançadas. Eu posso mostrar para vocês uma forma de chegar nessa fórmula de Bhaskara, que não é nem muito difícil, tá? Se eu mostrar para vocês, vocês vão entender. Mas vocês vão olhar e falar, cara, tipo, como assim? Né? Tipo, por que alguém faria isso? E a ideia, para a gente chegar nessa fórmula de Bhaskara, é primeiro multiplicar todo mundo aqui por 4a. Tipo, de onde a pessoa tem a ideia de multiplicar por 4 vezes a. Então, a gente vai multiplicar por 4a e depois a gente vai somar b ao quadrado dos dois lados. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue... se vocês repararem aqui, ó, tem 4a vezes c. Então, já é meio que uma dica que a gente tem que multiplicar por 4a, né, para esse c aqui virar 4ac. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue isolar o x. Né? Tem um truque para você conseguir isolar o x. Usando, inclusive, uma matéria que a gente vai ver mais pra frente, que chama produtos notáveis, tá? Então, como esse caminho que eu falei pra vocês, ele usa uma matéria que a gente não viu ainda, vamos deixar assim, né? Vamos só, entre aspas, aceitar que essa é a fórmula do x e vamos ver como é que a gente usa isso numa questão, tá bom? Então, eu trouxe aqui pra vocês uma questão de geometria, que a gente vai usar essa tal fórmula de Bhaskara aí, que diz o seguinte... A área de um retângulo é 400 metros quadrados. Além disso, sabemos que um de seus lados é 9 metros maior que o outro. Quais são as medidas dos seus lados? Então, a questão está dando para a gente a área do retângulo e a diferença entre os dois lados. Então, vamos desenhar rapidinho esse retângulo aqui, né? Eu vou colocar ele aqui embaixo e vou falar que um lado, vamos dizer, por exemplo, o lado menor, tem uma medida que a gente não conhece, vamos chamar de x, certo? E eu sei que o outro lado é 9 metros maior. Então, eu vou dizer que esse lado aqui é x mais 9 metros, tá? A medida dele é x mais 9 metros, tá? Então, esse x aqui está em metros também, né? Para a gente conseguir encontrar essa área em 400 metros quadrados. E agora, eu sei que toda essa área aqui, né? Quando a gente calcular, ela vai dar 400 metros quadrados. E lembrando, né, a gente calcula a fórmula da área de um retângulo simplesmente multiplicando um lado pelo outro. E a gente ficaria com 400, que é a área do retângulo, é igual a x vezes x mais 9. Ok? Então, se a gente conseguir descobrir quem é o valor de x, a gente vai ter os dois lados. Né? A gente vai ter o lado x e a gente vai ter o lado que, quando a gente somar 9, x mais 9. Aqui, a gente precisa então resolver essa equação, que é 400 igual a x vezes x mais 9. E a gente tem dois caminhos possíveis. Um é tentar ficar chutando valores para x.
se a gente chutar valores algumas vezes, a gente pode encontrar o resultado, certo? A gente pode tentar. E um caminho para a gente tentar e chutar valores é, por exemplo, fatorar o 400. Se a gente fatorar o 400, né, como aqui eu tenho um produto entre duas grandezas, e eu sei que a diferença dessas duas grandezas é 9, eu posso olhar para os fatores de 400 e tentar ficar vendo, a partir dessa diferença de 9 aqui, se eu consigo escolher dois fatores, que quando eu multiplicar vai dar o 400 inteiro, e a diferença entre esses dois fatores é exatamente 9, certo? Esse é um caminho, eu posso fazer isso. Mas o outro caminho é tentar usar o que a gente estava aprendendo agora, que é a fórmula de Bhaskara. Só que essa equação que a gente está olhando aí, esse 400 é igual a x vezes x mais 9, não é exatamente da forma que estava no exemplo, né? Que estava, na verdade, como eu passei para vocês. Isso aqui não parece ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Primeiro, aqui não é igual a zero, aqui é 400. Aqui não, parece que não tem nenhum x ao quadrado, né? Eu não estou vendo nenhum x ao quadrado. Eu não estou vendo nenhum número vezes x, eu estou vendo x vezes x mais 9. Então, por que eu vou usar a fórmula de Bhaskara se isso aqui nem tem cara dessa equação daqui? Porque justamente, quando eu fizer a distributiva do x aqui em cima, ó, eu vou ficar com x ao quadrado e eu vou ficar com 9x. Certo? A gente pode trabalhar um pouquinho mais essa equação aqui em cima para chegar numa forma parecida com a equação de Bhaskara. Então eu vou apagar o que está escrito no enunciado para ganhar espaço e a gente vai ver como é que fica então. Então vamos deixar aqui nesse cantinho as nossas contas da motivação e eu vou colocar aqui agora em cima, ó, 400 é igual a x vezes x mais 9, tá bom? E eu vou fazer a distributiva do x. Como eu falei para vocês, do lado direito, eu vou ficar então com x vezes x, que dá x ao quadrado, mais x vezes 9, que dá 9x, certo? Então agora eu posso simplesmente passar o 400 para o outro lado subtraindo, certo? E aí do lado esquerdo eu vou ficar com 0, e do lado direito eu vou ficar com x ao quadrado mais 9x, menos 400, e essa aqui é a nossa equação, certo? O zero aqui está do lado esquerdo, mas isso tanto faz, né? Porque a gente pode simplesmente trocar o lado da equação, isso não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Então agora eu posso identificar, nessa equação daqui, quem são A, B e C. A vai ser o número que está multiplicando x ao quadrado. Se eu olhar aqui, não tem ninguém multiplicando. Mas ninguém, na verdade, a gente pode falar que é 1, né? Porque qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo, né? Então, x ao quadrado vezes 1 dá o próprio x ao quadrado. Então, quando não tiver ninguém multiplicando, na verdade tem um 1 escondido, né? A gente só não escreve ele. Assim como eu posso falar também que tem um 1 dividindo, que tem um dividindo aqui, que tem um dividindo aqui, certo? Isso não faz diferença nenhuma. E como não faz diferença nenhuma, a gente pode colocar para poder comparar com alguma fórmula. Como nesse caso aqui, eu vou dizer que o A é igual a 1. Então, eu vou dizer aqui embaixo, ó, A igual a 1. O B é muito fácil. O B está aqui, ó, 9, tá vendo? Mais BX, mais 9x. Eu só estou trocando o B pelo 9. Então, o B igual a 9. O C, talvez a gente tenha que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu não vou falar 400. Aqui eu estou subtraindo e aqui eu estou somando, certo? Então, se eu fosse escrever como soma, lembra daquele truque que a gente fazia, né? Quando a gente estava falando das operações básicas, né? A gente falava, eu vou escrever um aqui só para ele ficar explícito, eu vou escrever aqui 9 vezes x, só para ficar explícito também, e vou escrever soma aqui. Mas para somar, né, e ficar com menos 400, eu tenho que colocar menos 400 aqui, certo? Então, para quem nunca viu isso, o C, na verdade, ele vai ser menos 400. Porque comparando agora essas duas equações, eu tenho mais aqui, eu tenho mais aqui também. E agora eu estou somando menos 400. Então, sempre que tiver uma subtração, né, simplesmente o que vai acontecer é que a gente vai dizer que o coeficiente é negativo, né? Se eu fosse, por exemplo, menos x ao quadrado mais 2x mais 3, né, seria simplesmente A igual a menos 1, B igual a 2 e C igual a 3, tá? Porque o x ao quadrado está negativo. Então, negativo é a mesma coisa que menos 1, né? Quando não tem nenhum número aqui, a gente fala que tem 1, então fica menos 1, certo? E é isso que a gente fez com 400 aqui, para dar menos 400. Beleza? Então, agora que a gente tem os nossos coeficientes,
a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Vou escrever de novo qual que é a fórmula de Bhaskara para a gente lembrar. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. A gente geralmente fala b2 menos 4ac, que é b ao quadrado menos 4ac. Todo mundo dividido por 2a. Não posso esquecer desse 2a dividindo todo mundo. Então eu vou escrever essa fórmula agora, que está aqui, a fórmula de Bhaskara, usando os valores que a gente tem. O b é 9, então eu vou ficar aqui com menos 9. Mais ou menos a raiz, agora eu vou escrever quem está dentro aqui da raiz. B ao quadrado, 9 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c. O c é 400, né? Então tem que tomar cuidado de colocar um parênteses aqui, para esse sinal aqui, esse menos 400, continuar com o sinal de menos dele. E todo mundo aqui dividido por 2 vezes a, só que o a é 1, né? Então, todo mundo aqui dividido por 2, certo? E a gente vai desenvolver mais um pouquinho essa conta. Eu vou apagar aqui o nosso retângulo. Ó. Nosso retângulo tem lado x e x mais 9. Eu vou apagar ele. E eu vou tentar trabalhar um pouquinho essa minha raiz para chegar em alguma coisa que seja mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer 9 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81. Vou ficar x igual a menos 9 mais ou menos raiz de 9 ao quadrado, que dá 81, como a gente falou. Esse menos 4 vezes 1 vezes 400 vai virar mais, porque eu tenho aqui ó, esse menos com esse menos, vai virar mais. E 4 vezes 400 dá 1.600, certo? Então, eu tenho essa continha aqui. E todo mundo aqui dividido por 2. Então, agora a gente soma aqui dentro da raiz, fica com 1.681, certo? Eu vou apagar o que a gente tinha antes aqui, para poder... Eu vou apagar... Deixa eu ver o que eu apago. Vou apagar aqui mesmo e vou reescrever essa continha. Na verdade, eu vou só falar para vocês o resultado dessa raiz, tá? A raiz, isso aqui é uma informação extra, 1.681, a raiz disso aqui é 41. Vocês podem fazer a continha, vocês podem ver que de fato 41 ao quadrado dá 1.681, tá? Então eu vou substituir aqui no lugar da raiz 41. E a gente vai ficar com menos 9 mais ou menos 41. Então, x igual a menos 9 mais ou menos 41, que é o resultado da raiz. Todo mundo aqui dividido por 2. Aí eu vou ficar com 2x, né? Eu vou ficar com o x positivo, que é a soma aqui, e o negativo. Quando eu somar menos 9 com 41, isso é a mesma coisa que 41 menos 9. E 41 menos 9 dá 32. 32. Certo? E eu tenho que lembrar que o 2 está dividindo todo mundo aqui. Então, eu vou escrever 32 sobre 2 é igual a x1. E eu vou escrever também o de menos, né? Menos 9 menos 41 dá menos 50. Menos 50 sobre 2 igual a x2. Agora, como a gente está falando que, né, vamos lembrar que o x ele era uma medida, ele era um tamanho, ele não pode ser negativo, né? Então, essa solução para a gente aqui não vai servir, tá? Essa solução para a gente não vai funcionar. Então, o x ele vai ser igual a 32 sobre 2, que dá 16, certo? E vamos lembrar que todas as medidas estavam em metros, então é 16 metros, ok? Então, lembrando o nosso retângulo, né? A gente tinha um retângulo, deixa eu desenhar ele aqui de novo, que tinha as medidas x, né? Que era a medida menor, e a medida x mais 9. X mais 9 é 16 mais 9, que vai dar 25. Então, aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 16. Então, essas são as medidas do nosso retângulo. A gente pode ver se isso está certo, né? A gente pode multiplicar 25 vezes 16, que seria a área desse retângulo, e ver se realmente dá 400. E, de fato, dá, né? A gente pode fazer a continha, por exemplo, fatorando o 16. O 16 é 4 vezes 4. E aí, 4 vezes 25 dá 100. E aí, tem mais um 4 para multiplicar, fica 400 mesmo, tá? Então, de fato, essa continha aqui está certa. E a área realmente deu 400 metros quando a medida do lado menor é 16 e a medida do lado maior é 25, tá bom? Essa, se vocês repararem também, aqui estava menos 50 sobre 2, que daria menos 25, tá? Que é justamente o tamanho do outro lado.
Isso tem a ver com a escolha que a gente fez de escrever x mais 9 e não x menos 9, tá? A gente poderia ter chamado ou esse menor aqui de x, e falar que o outro é x mais 9, ou a gente poderia também ter chamado o lado grande de x e o lado pequeno de x menos 9. Né? Esses dois são exatamente a mesma coisa. Né? É claro que o x, nesse caso aqui, seria 25 e o outro, né, seria 16. Né? Mas eu estou dizendo que é a mesma coisa no sentido de que você vai encontrar o mesmo resultado. Você encontraria o 25 positivo e você encontraria o 16 negativo. Você encontraria menos 32 sobre 2. Tá? Então é legal ver isso, né? Porque a gente escolheu esse lado como sendo x e esse lado como sendo x mais 9. Mas a gente também poderia ter escolhido o lado grande como x e o lado pequeno como x menos 9. Ia dar certo do mesmo jeito. Tá? Isso eu acho muito bacana. E eu acho muito legal a forma como, tipo, automaticamente essa fórmula de Bhaskara, ela passa o sinal negativo para a outra resposta que não dá certo na geometria, mas que se a gente tivesse feito outra escolha estaria certo. Né? Eu acho isso muito incrível. Mas enfim, só para mostrar para vocês o seguinte, a gente não precisa começar com uma equação que já está no formato de Bhaskara para conseguir transformar ela e aplicar Bhaskara, certo? A gente pode começar com uma equação que não tem cara de Bhaskara, desenvolver ela um pouquinho e chegar numa equação equivalente, né, que é a mesma equação na verdade, só trabalhada, né, que tem a cara de Bhaskara. E aí depois que a gente chega em uma equação que tem essa cara do formato de Bhaskara, a gente pode falar quem são os coeficientes, né? Lembrando que tem esse truque de trocar o sinal quando a gente tem um menos aqui, né? Se eu tenho menos 400, o meu C tem que ser menos 400, né? Como a gente já falou. E a partir disso a gente consegue então encontrar quem são os valores que vão resolver essa equação aqui, certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.